A paz do nosso Senhor Jesus, todos meus queridos e amados irmãos. Mais uma vez, irmãos, gravando uma mensagem aqui. Peço que os irmãos compartilhem essa mensagem, curta, comenta, se inscreva. E quero deixar bem claro aqui para os irmãos que o nosso intuito, de estar levando mensagem é para a honra e glória de Deus, O nosso intento não é fama, não é dinheiro, não é riqueza, não é estado. Simplesmente aquilo que Deus colocou no nosso coração é estar fazendo a vontade dele, levando mensagem de edificação, de transformação para as vidas, para as almas, num momento tão difícil que estamos vivendo nessa terra, Um momento que nunca houve, Nunca houve. Tenho certeza que os cabelos brancos, velhinhos, os vô, as vó, os nossos pais, nossas mães, eles mesmos comentam que a situação, o momento que nós estamos vivendo é inédito na face da terra, em meio ao caos que está na terra, Vírus, guerra, lutas, provas, O ser humano tem se tornado, apático com as coisas de Deus, tem se tornado frio, tem se tornado morno, Então é um momento de nós aquecer a nossa fé, não aquecer a nossa esperança, porque a mão forte do Todo-Poderoso é o mesmo Deus do passado, do presente e do futuro. Então nessa terra, esses momentos que nós estamos vivendo, é um cumprimento da palavra de Deus, que a própria palavra de Deus diz que ia haver um tempo na face da terra como nunca houve, ia haver uma angústia como nunca houve. Famílias inteiras perderam seus entes queridos. Famílias inteiras foram levadas, exclusiva onde eu moro aqui, A levada de pessoas conhecidas, pessoas próximas, pessoas jovens, pessoas idosas que nós convivia, que nós conhecia, foi os montes, foi como mosca, como formiga, e tá indo, É um ano que adentrou, terminou 2020, adentrou 2021, e a dor continua, e a dor vai continuar. Então, irmãos, nós não estamos aqui para afrontar ninguém, para diminuir ninguém. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Estamos aqui para somar, estamos aqui para juntar, não para espalhar. Porque a própria palavra de Deus diz, que um reino dividido ele não pode se manter de pé. Nós temos que se unir num só propósito, de levar a palavra de vida eterna, de levar a verdade, claro, desmascarar o erro, porque o erro também ele conduz as almas ao precipício. Vou trazer uma mensagem para os irmãos no capítulo 17 de Êxodo, que fala sobre a peleja de Moisés com Amaleque, contra o povo de Israel. E aqui, simbolicamente, como está escrito essa passagem, que Deus, irmãos, Deus ele trabalha através da simbologia. Veja, a simbologia do 7 de Deus, o 7 simboliza a perfeição. Veja que o 7 está presente nas sete cartas das igrejas, está presente nos 7 espíritos, as 7 taças, as 7 pragas. Então é algo simbólico, que Deus sempre usa. E aí, nesse momento aqui é algo simbólico que se viu para esse povo, para mostrar que Deus estava com aquele povo. Porque aqui, se nós for olhar lá para trás, o que Deus prometeu para esse povo de Israel aqui, que entrou em combate com Amaleque, que Deus tiraria o seu povo da escravidão com um braço forte, com a mão forte, com a mão poderosa, que ninguém poderia impedir o que Deus tinha para fazer na vida dos israelitas, na vida daquele povo que Deus levantou Moisés para tirar esse povo do deserto. Então, assim, quando ele tirou esse povo, ele garantiu a sua palavra. E ele garante a sua palavra na minha e na vida de todos que ouvirem essa mensagem.
Ele é poderoso, Ele é glorioso para cumprir as promessas na nossa vida. A palavra de Deus diz que para Deus tudo é possível. Não tem nada impossível diante de Deus. A nossa mão é curta. A nossa mão tem um limite. Não a minha mão, não só a tua mão, mas a mão do homem mais poderoso da terra. Ele tem um limite de alcançar. Ele tem um limite aonde que ir. Mas a mão de Deus ultrapassa as barreiras, ultrapassa os limites, inalcançável pela nossa mente que não desceu no nosso coração. Esse é o teu Deus que você serve. Então, o meio caos que nós estamos vivendo nessa terra, o meio os bramidos, os choros, os lamentos, as dores, se torna pequenininho diante do tamanho que é o nosso Deus, as nossas adversidades que nós temos que passar, porque isso é do ser humano. Isso nós temos é uma provação de fé. E cada vez que nós passamos por essas provações como aquele povo, nós saímos fortalecidos. E aqui diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Reafim. E pelo que disse Moisés, Josué, escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sob o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe disse, que será pelejado contra Amaleque. E Moisés e Arão subiram no cume do monte. Aí aqui diz assim, no versículo 11, diz assim, para não estender, para não ficar cansativo, vamos resumir aqui, diz assim: e acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Lembra do que Deus usa simbologia? Lembra do que foi falado agora há pouco sobre que Deus tiraria o povo com um braço forte, com um braço poderoso? Então aqui, essa simbologia de Moisés com o braço estendido, e quando ele estava com o braço estendido, o povo de Deus prevalecia, ali mostrava para o povo de Israel e para os seus adversários que Deus estava com aquela nação, que Deus estava com aquele povo, que Deus estava cumprindo e realizando o que ele prometeu quando levantasse Moisés para tirar o povo. Que o mal não prevaleceria contra o povo de Israel, que caía cavalos e cavaleiros diante dos olhos do povo de Deus. Então, aquele levante que se levantou não conseguiu se submeter de pé, não conseguiu se submeter vitorioso diante dos filhos de Deus, porque essa promessa foi cumprida e simbolicamente quando Moisés estendia os seus braços, representaria ali a força do braço de Deus concedendo a vitória para o povo de Israel. Essa simbologia é muito importante. Existe certas ideologias que com o braço empunhado representa força, representa coragem, representa revoluções. Tem uma simbologia que se carrega sobre esse simbolismo aqui, que diz assim: e acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Então, quando Moisés estava estendido, segundo a vontade, segundo o que Deus tinha prometido, estava prevalecendo, para o povo também entender, para você entender também, que ali, essa vitória do povo sobre os Amaleque, sobre os adversários de Israel, era a força de Deus. Para o povo entender que Moisés era apenas um instrumento na mão de Deus. Que Moisés era apenas um homem usado na mão de Deus. E na representação disso, quando Moisés não aguentava segurar a sua mão, representando a força de Deus, quando caíam os seus braços, Israel começava a perder a guerra. O adversário começava a prevalecer
diante de Israel. Então, assim, simbolicamente, para mostrar para aquele povo que não era pela força de Moisés, não era pela simbologia de Moisés, era pelo próprio braço de Deus, é pela própria força de Deus que fez aquele povo prevalecer sobre o deserto. Aonde o deserto escaldante, Deus mandava uma coluna de nuvem para refrescar aquele povo no período do dia, para esconder aquele povo do sol, do deserto escaldante. E perante a noite o deserto se esfriava e Deus mandava uma coluna de fogo para esquentar. Deus mandava maná, comida, mandava com que Moisés ferisse rocha, saía água. Esse é o Deus nosso. Esse é o Deus de agora, é o Deus do presente. Então Deus foi cumprindo todas as etapas na vida do povo de Israel. Todas as promessas foram cumpridas. Mas muitos foram ficando pelo caminho. Muitos foram esquecendo do que Deus fez. Muitos foram esquecendo de que a referência de poder era Deus. Porque esse mesmo povo que viu Deus tirando eles com o braço forte, foi o mesmo povo que quando Moisés subiu para escrever os 10 mandamentos, foi o mesmo povo que teve Moisés como referência e acabou se prostrando diante do bezerro. Porque Deus queria que esse povo enxergasse dessa maneira. Todo o poder, toda a glória emana de Deus. A referência a nós é Deus. A tua referência que escuta essa mensagem não sou eu. Não é o pastor famoso, não é ninguém. A tua referência é Deus. É o nome do Deus Todo-Poderoso. Ele é a referência. Porque se você tiver eu como referência, amanhã eu posso estar numa sarjeta caído e você tiver eu como referência, você também cairá. Foi isso que sucedeu quando Moisés se ausentou 40 dias e 40 noites. O povo tinha acabado a referência para eles. Então não valeu de nada Deus com a mão forte tirando eles do deserto. Como diz aqui, quando ele abaixava a sua mão, a mão dele pesava, né, para mostrar para ele que era Deus ali, nessa simbologia. Por isso aí diz assim, Moisés era pesado, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para que assentar sobre ela, e Arão e Hur sustentaram as suas mãos. Então sustentaram as duas mãos de Moisés, a representação da força, da mão forte de Deus. Então assim, meus amados, a nossa referência é Deus. O nosso libertador é Deus. Então esse povo aqui, que viu tudo isso, que viu Israel ganhar essa batalha contra Amaleque, contra o rei Amaleque, que queria subjugar o povo de Israel, para entender que Moisés ali, a representação de Moisés, sem Deus não era nada. Porque Deus que está sob o controle de tudo. É Deus que age sobre o mar, sobre a lua, sobre as estrelas. É Deus que age no impossível. Então essa é a mensagem, irmãos. Uma mensagem edificante para a tua vida. Compartilhe essa mensagem. Compartilhe com aquele que está quebrantado o coração. Está aflito, está desesperado. Está, muitas das vezes, com o coração perturbado. Preocupado. Deposita a tua preocupação na mão de Deus. Deposita toda a tua ansiedade na mão de Deus. Deposita toda a tua tristeza na mão de Deus. Deposita toda a tua confiança, toda a tua esperança, toda a tua dor na mão de Deus. Que Ele proverá o teu futuro. Ele proverá a tua esperança. Ele proverá o teu cordeiro, como Ele proveu para Abraão. Na sua angústia de ter o seu único filho como sacrifício, naquele momento Deus bradou e anunciou que haveria um cordeiro. Então, irmãos, vale a pena servir a Deus. Vale a pena a confessar o Deus Todo-Poderoso, porque nós podemos estar na maior dificuldade do mundo. A nossa esperança, ela nunca termina, ela nunca tem fim, porque a nossa esperança está em Cristo. E Cristo prometeu
No mundo tereis aflição, tereis dor, mas credes em mim. Credes em mim. Creia no teu Deus, que Ele é poderoso para tudo. Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus.